Queridos, nós temos falado sobre propósito. Estamos falando sobre propósito. Semana passada eu falei como são as pessoas propósito. Quem não escutou essa pregação, você pode ir lá no YouTube, você pode ir no Spotify e você vai procurar, os filhos do propósito e os filhos do caos. E você vai escutar essa pregação, que é muito importante, muito central para entendermos tudo aquilo que nós estamos caminhando. Estamos caminhando no livro de Neemias, estamos vendo como Deus trabalha conosco, como Deus trabalha nas nossas vidas. E Deus trabalha com propósitos. Deus tem propósitos para a nossa vida. E a coisa mais maravilhosa é que Deus não diz assim para nós: eu quero que vocês criem um propósito, eu quero que vocês tenham um propósito. É algo muito maior do que isso. Não é nós criarmos o nosso propósito. A Bíblia diz que Deus, Ele escreveu, Ele estabeleceu na eternidade os propósitos debaixo dos quais Ele deseja que a gente ande. Olha só o texto bíblico que diz, você não precisa abrir, eu vou ler para você. Efésios 1:5 diz assim: Ele nos predestinou para si. Nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. E lá em Efésios também, capítulo 2, verso 10, diz o seguinte: somos obra-prima de Deus. Diga comigo, eu sou uma obra-prima de Deus. Não é a gente se balaquear, não, é Ele que está dizendo, é Jesus que fez isso em nós. Foi Jesus que fez. Por isso que é tão bonito, por isso que é obra-prima, porque é Deus, é o dedo de Deus. Eu fico extasiado quando eu escuto um louvor como esse que nós... Teu amor não falha. E o primeiro verso, canta para mim o verso, mesmo sem merecer, não, tem a primeira parte, ainda que eu venha a falhar, teu amor não falha. Quer dizer, pensa o seguinte, você está no caminho de Deus e você algumas vezes tropeça. Fala o que não devia, toma decisões erradas, cai no chão, mas o amor de Deus não falha em te abraçar e te colocar de pé de novo. Isso não é maravilhoso? Um Deus perfeito. Você conhece aquelas pessoas perfeitas, né? Quantos conhecem pessoas perfeitas? Tem, né? Pelo menos elas pensam que são perfeitas. Pessoas perfeitas são as pessoas mais chatas do mundo. É a mais chata do mundo. As pessoas perfeitas são chatas. Ninguém aguenta pessoas perfeitas que pensam que são perfeitas. Elas pegam no pé, elas ficam em cima, né? Tudo elas acham errado alguma coisa e tal. Agora pensa o seguinte, o único Deus que é perfeito, o único Deus que não há mancha, não há mácula, não há defeito, o único Deus, Ele nos vê cair e Ele não nos deixa caído, Ele não fica apontando o dedo, Ele vai e nos acolhe e nos coloca de pé de novo. Vamos de volta. Teu amor não falha, o amor de Deus não falha. E Ele, nesse amor, Ele diz, somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Deus planejou, presta atenção, essas boas obras não é para nós sermos salvos. Essas boas obras é porque Deus nos salvou. Ele nos trouxe para si, Ele nos reconciliou com Ele mesmo e disse assim, escuta só, eu tenho um plano excelente para a tua vida. O melhor plano possível. A melhor coisa que tu poderia fazer, que tem tudo a ver com a tua vida. Então eu quero te engajar nos meus planos nesse universo. Essa é a coisa mais maravilhosa de tudo. E Ele nos chama para esse propósito. Agora, quando nós começamos a trabalhar, quando nós respondemos ao propósito de Deus,
Tem muitas coisas boas que acontecem com pessoas que estão engajadas no propósito de Deus. Pessoas que estão engajadas no propósito de Deus. Primeiro, presta bem atenção, elas têm menos depressão. Quem anda no propósito de Deus tem menos depressão. Tem muitas pessoas que estão com depressão, que são crentes que têm depressão, que muitas vezes elas são tomadas dessa tristeza dentro do coração, porque elas ainda não estão engajadas no propósito de Deus para suas vidas. E não só isso, pessoas que estão engajadas no propósito de Deus são muito menos propensas ao vício. Não se viciam em qualquer coisa porque elas sabem para onde elas estão indo. E não só isso, pessoas com propósito fazem amizades profundas. Porque quando você tem um propósito, você vai por um determinado caminho, e quando você vai por um determinado caminho, você encontra companheiros. E não só isso, pessoas que têm propósito e vivem no propósito de Deus são mais felizes. Agora, é claro que quando nós também tomamos um caminho, um rumo e uma meta espiritual, nós vamos encontrar problemas no meio do caminho. Vamos encontrar dificuldades, vamos encontrar obstáculos. Não, eu vou, tem pessoas, muitos de vocês vieram semana passada aqui na frente orar. E aí a gente se determina, e algumas pessoas reclamam na segunda-feira, poxa vida, eu fiz aquela oração, uma oração forte, eu me emocionei, eu me empolguei, eu fui tocado por Deus, mas agora esses problemas todos que acontecem, é assim mesmo. Quando você toma um rumo, você vai enfrentar e vai encontrar no meio do caminho oposição. Porque esse mundo aqui não é planejado, o mundo, o sistema como ele existe, ele não é planejado para que o bem triunfe. Ele não é planejado para que o amor seja o principal valor. O mundo, conforme está estabelecido, ele vive e sobrevive da ganância. A maldade é o mais fácil de acontecer, a inveja, a graça, nos lugares onde nós estamos. Então, quando você diz assim, eu vou perseguir as metas que o Senhor tem para mim, você vai encontrar no meio do caminho dificuldades. Você tem que estar preparado para isso. E você tem que saber uma coisa, um princípio fundamental. Presta bem atenção nesse princípio fundamental que nós ensinamos hoje. Para cada oposição, uma provisão. Diga comigo, para cada oposição, uma provisão. Cada oposição que você enfrentar no meio do caminho, quando você disser assim, eu vou andar segundo o propósito de Deus, vai haver uma provisão de Deus. É isso que nós vemos na vida de Neemias. Cada momento, vocês vejam, Deus chamou ele para levantar aquele muro. Muro, 1.600 metros de muro, não é o seu muro lá da frente de casa. Aquele muro de 10 metros que você faz ali. Não é um murinho só, são 1.600 metros com 8 metros de altura. Não sei, tem 6,5 metros aqui, mais 1,5 metro, né, o ponto mais alto aqui da igreja. Você pensa 1,5 metro para cima, um muro largo, 1.600 metros. Precisava reconstruir aquele muro, colocar as portas de madeira que eram gigantescas. Muito bem, vamos fazer. Opa, glória a Deus. Aquele momento, né? Aquele momento de louvor, aleluia, vamos lá, vamos conseguir então. Mas no meio do caminho, começa a surgir a oposição. A primeira coisa que acontece, que a gente percebe, são grandes necessidades. E eu quero que você leia comigo. Quero que você abra sua Bíblia em Neemias 2,17. Leia comigo Neemias 2,17. Neemias é antes de Salmos, antes de Jó. 2,17 diz o seguinte: mas então eu lhes disse, Neemias 2,17 diz assim, mas então eu lhes disse, vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas,
e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. E vejam só, assim que ele diz, o povo está totalmente desanimado, o povo está totalmente destruído, rebaixado. Assim que ele profere essa palavra, porque ele estava debaixo dos propósitos de Deus, diz assim: então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim e lhes relatei minha conversa com o rei. Eles responderam: sim, vamos reconstruir o muro, e ficaram animados para realizar essa boa obra. Amém? Que coisa tremenda. Isso pode acontecer, sabe? Às vezes a gente se converte. Você se converteu, você não tem um muro para reconstruir, mas você começa a perceber que a sua família precisa ser reconstruída. Você se dá conta que a sua família precisa ser reconstruída. Você se dá conta que tem um monte de coisas que você tem que ajeitar. Você começa a se dar conta de que existe uma série de escombros que precisam ser reconstruídos dentro da sua vida interior e ao seu redor. Você diz: meu Deus do céu, a minha vida tem muita coisa aqui, precisa ajeitar. A gente vê as grandes necessidades. E sabe, gente, nós confiamos muito no conhecimento. E às vezes, o conhecimento, eu digo assim, o conhecimento é uma bênção. Eu sou uma pessoa, sempre aqui falei para todos os jovens que estão aqui, eu fui um incentivador de que todos estudassem. Porque os jovens chegaram aqui com 12, 13 anos, estudem, procurem, se preparem para uma profissão, sejam excelentes naquilo que fazem, e realmente, temos excelentes profissionais aqui, pessoas que se prepararam, que valorizaram o estudo, que fizeram mestrado, que fizeram pós-graduação, outras pessoas já entraram, se formaram, e outras estão entrando na faculdade, buscando. Mas escuta só, às vezes, isso nós temos que cuidar muito na nossa vida. Nós que fomos chamados por Deus, às vezes o conhecimento nos paralisa. Porque o conhecimento, ele, ao mesmo tempo que ele nos dá ferramentas, dependendo como você olhar, você pode ter uma paralisia. Porque você começa a estudar, antes de você estudar uma coisa, você acha que sabe muito. Sabia disso? Antes de você estudar uma coisa, você acha que sabe muito. Eu, antes de ir para o Instituto Bíblico, seminário para estudar, eu achava que eu sabia muito da Bíblia. E conforme passa o tempo, e vocês vão dizer assim: ah, pastor, está brincando comigo. Conforme passa o tempo, eu me dou conta que eu sei cada vez menos. Porque o conhecimento e o entendimento das coisas é tão grande, tão gigante. Existem tantos detalhes que o conhecimento ele chega a nos deixar paralisados. Assim, meu Deus do céu, tem tanta coisa para saber e eu sei tão pouco. Então algumas pessoas, diante das necessidades e diante dos desafios, dizem assim: eu não sou capaz, eu não tenho condições, eu tenho pouco conhecimento, eu não vou ser capaz. E escuta só, pessoas elas recuam, elas não aceitam desafios, elas não enfrentam as grandes necessidades. Mas eu quero dizer o seguinte para vocês, presta bem atenção. Quando nós enfrentamos grandes necessidades envolvidos no propósito de Deus, Deus sempre envia recursos para nós. Deus sempre, vejam só, quando Neemias decidiu ir até Jerusalém, Deus abriu o coração do rei. O rei deu todos os recursos para ele. Em lá chegando e vendo a situação que estava Jerusalém, ele conta para os seus conterrâneos, para os seus compatriotas, ele diz o seguinte: olha, nossa situação é devastadora, mas Deus me abençoou lá com o rei, vamos reconstruir isso aqui. E o pessoal começa a se animar e diz: vamos reconstruir. Tem uma reação inesperada. Quer dizer, nós estamos em grandes necessidades, mas o Senhor nos visita, nos trazendo os recursos. Porque há uma disposição. Deus nos chama para ter uma disposição.
Você disser assim: eu quero ver a bênção de Deus na minha família, eu quero reconstruir minha família, eu quero reconstruir meu casamento, eu quero uma vida diferente para mim, eu não quero mais viver na devastação, eu não quero viver mais na pobreza espiritual, eu quero andar conforme Deus tem para mim, eu quero viver uma vida de qualidade mesmo, eu quero viver uma vida abençoada. Deus começa a te trazer nas mãos tudo aquilo que tu precisa. Deixa eu contar uma história para vocês, aqui da igreja. Vocês sabem, às vezes, os líderes, é um desafio para os líderes sempre pregar. Eu já contei para vocês muitas vezes que a minha primeira experiência de pregação foi de 30 segundos, né? Vocês sabem, eu já contei essa história para vocês, não vou contar de novo. Eu achei que eu ia arrasar na primeira pregação. Não, eu estou preparado, eu pregava em casa sozinho, falava sozinho. E aí, não foi bem. Essa confiança toda, eu fiquei arrasado, digo, nunca mais que eu faço isso. E é um desafio para todo líder, pregar, levar a palavra, né? Pensa você aí, está sentado. Você pensa, se você fosse escalado semana que vem para pregar aqui, como é que você se sentiria? Vai levar uma palavra semana que vem para o povo. Como é que é? Você levaria? Não é fácil. Agora, é mais difícil ainda se alguém diz assim para você: não, você vai levar uma palavra num velório. Você vai ir num velório, você vai levar uma palavra. Imagina que você nunca pregou na sua vida e te chamam para fazer um velório. Hein? Pois é, mas foi isso que aconteceu com o irmão aqui da igreja. O irmão Gabriel. Ô, Gabriel, fica de pé aí, só para o pessoal te conhecer. Esse moço aí, ó. Olha só, pode sentar. O primo dele faleceu, já estava passando por vários problemas. E eles tentaram me ligar, não conseguiram falar comigo. É brabo, né? Quando chama o pastor não atende, não vê a ligação. Eu só vi que a Kelly me mandou uma mensagem e depois apagou. Digo, bom, se ela apagou, não era para mim ver mesmo. Eu nem perguntei para ela. E o Gabriel disse assim: agora o que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer esse funeral aqui. Não tem ninguém para fazer, o pastor não pode vir. O que ele fez? Ele chegou e telefonou para a Laurinha. Ele disse: ó, Laura, me dá um texto aí para mim. O que eu falo? Eu nem conheço a Bíblia. O que eu vou ler lá? Me manda um texto. Eclesiastes 3. Bom, a Laurinha não foi legal, né, Laurinha? Pô, Laurinha, tu mandou mandou uma pedrada para ele. Te vira com esse texto aqui. Há tempo para tudo debaixo do céu. Mas vejam só, presta bem atenção. Eu não faria isso contigo, Gabriel. Eu não te mandaria pregar no funeral. Mas Deus colocou essa situação na vida dele, uma grande necessidade. E ele se dispôs no coração dele, porque Deus colocou uma loucura dentro dele. Ele disse: não, vai, faz isso aí. Ele disse: eu vou fazer. Foi lá, pegou o texto. Imagina, gente, antes de começar, ele leu o texto, antes de começar, assim, uns 10 minutos antes, leu o texto. Não, vou fazer com esse texto que eu nunca tinha feito nem. Foi lá e levou a palavra. Diante de grandes necessidades, o Senhor abençoou ele. Ele levou a palavra, Deus usou, e foi uma bênção. Agora prestem bem atenção, gente. Nós dizemos assim: puxa vida, isso é uma loucura. Não, Deus nos chama da mesma forma para nos dispormos diante das situações e não tememos, porque da mesma forma como Ele abençoou Neemias, da mesma forma como Ele abençoou Gabriel, Ele nos abençoa e nos encontra nas grandes necessidades que nos vemos metidos, porque decidimos: eu vou andar de acordo com o propósito de Deus. Se é para mim, eu vou fazer. Se veio para mim em minhas mãos, eu vou pegar e vou resolver isso pela graça de Deus. Vejam só, gente,
Que coisa mais extraordinária! E às vezes a gente fica, porque eu não sei, porque eu estudei pouco, porque eu tenho dificuldade. Aí a gente começa com as dificuldades, com as desculpas esfarrapadas, e não fazemos as coisas que Deus dispôs diante de nós. Olha, eu vejo Davi, como é que eu vou enfrentar esse gigante? Vai ser com as pedrinhas que eu tenho, com as coisas que você tem nas mãos. O Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te capacitar. Para cada oposição, uma provisão. Diga comigo, para cada oposição, uma provisão. Então não fica com medo, sabe? Quando a gente se coloca a caminho das coisas, quando a gente começa a fazer com aquilo que a gente tem em mãos, Deus vai nos alcançando o que a gente precisa. Muitas vezes Deus permite. Tem muitas pessoas que dizem, não, vamos ver, se eu tiver todas as coisas aqui nas minhas mãos, eu vou fazer. Não, Deus permite. Deus permite que a gente comece sem muita coisa. Eu não tenho muita coisa nas mãos. Mas começa. Bom, um grupo de jovens começou ano passado. A gente estava orando, Senhor, abençoa, né? Os jovens, tem poucos jovens na igreja. A gente sabe que precisa ter jovens novos, né? E lá foi o Mateus e começou o grupo de jovens, se dispôs, ele e a Fran, a começarem esse trabalho com jovens. E começaram com 2 ou 3, ali batalhando, fazendo o seu melhor, se entregando. E hoje tem 15 jovens já no grupo, e muitos outros estão chegando. Por quê? Porque você não espera que tudo esteja nas mãos, preparadinho para fazer, mas eu vou cumprir o propósito de Deus. E aí quando você se decide, Deus vai te abençoando, Deus vai acrescentando, Deus vai colocando as coisas nas tuas mãos, e você é capaz de fazer. Deus confia recursos a pessoas dispostas. Não é pessoas que esperam ter tudo nas mãos, não. Deus confia recursos a pessoas dispostas, porque pessoas dispostas ouvem sua voz e dizem, não, esse é o propósito de Deus, eu vou andar no propósito de Deus, porque Deus honra aqueles que andam debaixo das suas metas, daquilo que Ele planejou. E Deus vai junto, porque é negócio dele. Eu lembro de um missionário que diz, Deus paga as suas contas. Deus paga as suas contas. Deus resolve os problemas do seu trabalho. Deus cumpre seus propósitos através das nossas vidas. Não tema. Para cada oposição, uma provisão. E não só isso. Lá em Neemias, capítulo 4, verso 1 ao 3, quero ler também com vocês. Nós vamos ver que quando nós começamos a caminhar em direção àquilo que Deus quer de nós, nós começamos a encontrar um outro tipo de problema. Que problema é esse? Os zombadores. Você conhece zombadores ou não? Conhece zombadores? Aquele tipo de pessoa que fica rindo da sua cara? Aquele tipo de pessoa que fica debochando de você? Talvez você venha para a igreja, tem pessoas que têm medo dos zombadores. Quem tem medo do zombador não gosta de carregar a Bíblia na mão. Você se anima a carregar a Bíblia no meio da rua ou não? Carrega a Bíblia ou não carrega, meu irmão? Hein? Ou só carrega no celular? Tem vergonha de andar com a Bíblia na mão? Eu me lembro quando a gente era anos 80, crente raiz, andava com a Bíblia debaixo do braço. Aqui, ó. Debaixo do braço, ainda tinha um jeito de carregar. Não podia carregar assim. Isso aí os irmãos mais velhos ensinavam para a gente. Não podia carregar assim, porque iam pensar que não era a Bíblia. Tem que carregar debaixo do braço, assim, ó. Aí parece que é crentão mesmo. Assim. Esse é crentão mesmo. Mas a gente falava isso, tinha esse legalismo, mas o fato é o seguinte:
Quem carregava a Bíblia se arriscava que debochassem da sua cara. Você carregava a sua Bíblia na mão? Eu carregava. Eu não tinha vergonha, não, tinha mesmo. E se zombava, eu ficava mais forte ainda. Botava a Bíblia, imagina. Eu vivia rindo da cara de todo mundo, eu era o zombador. Só que o zombador, o vilão virou a vítima. Que eu me converti, aí eu fiquei do outro lado. Eu passava na rua e eu tinha que ouvir as vozes. Aí pastor, aleluia, gritavam os meus colegas. Imagina, eles tinham medo de mim, agora eles me chamavam de aleluia. Eu digo, mas olha só que coisa, não tem problema, vamos andar com Jesus. Os zombadores, eles tentam mexer com a nossa autoestima. São pessoas que riem de nós, são pessoas que duvidam da nossa força. Fraquinho, em que tu pensa que tentam te colocar contra aquilo que Deus estabeleceu para ti. Chegam e dizem para você, agora tu é o escravo do pastor, agora o pastor é o teu chefe, vai lá dar dinheiro para aqueles vagabundos. Tudo isso aí eu já conheço, eu ouvi quando eu era jovem. E as mesmas coisas continuam sendo faladas. As pessoas riem de você. Mas você tem que saber, o que você tem que saber é em que propósito você está andando. Você está andando no propósito do pastor ou você está andando no propósito de Deus? Nós temos que ter essa convicção dentro do nosso coração. Eu estou andando no propósito de Deus. E não há limite para aquelas pessoas que não têm medo do ridículo. Pessoas que não têm medo do ridículo vão longe. Pessoas que não têm medo do ridículo criam coisas novas. Pessoas que não têm medo do ridículo avançam. Porque todas as coisas novas que Deus já fez nesse mundo, boas, edificantes, foram motivo de risada das pessoas que não entendiam. Quem não entende dá risada, zomba, brinca, porque de certa forma eles não querem se mexer. Os zombadores não querem se mexer e eles se incomodam que você está se mexendo. Você tomou uma decisão e o seu mover no meio das pessoas que você está incomoda, perturba. Então, como eles se perturbam, eles tentam mexer com você. Eles tentam mexer com a sua autoestima, eles tentam mexer com a sua cabeça, eles tentam te intimidar, porque tem muitas pessoas que param de fazer as coisas, porque os outros vão rir. Se o meu vizinho chega a descobrir que no domingo de noite eu estou na igreja, meu Deus, eu não vou dizer na minha família, olha, nós vamos na festa. Aí o marido chega e diz para a esposa, nós vamos na festa, mas tu não diz nada que eu estou indo na igreja, hein? Cala a boca. Diz nada. E eles descobriram, diz que eu fui só uma vez. Não, eu vou de vez em quando. Que vão descobrir que eu vou sempre lá. Porque cuidado, o que eles vão falar, o que eles vão brincar. E aí daqui a pouco alguém descobre, você vira o motivo de chacota da família. Olha aí, mais um que vai virar pastor. Olha aí, mais um abençoado. E aí, glória a Deus, como é que é? Aí começa a fazer piada com você, brincar com você, tentar te desestimular. Mas eu quero te dizer o seguinte, quando você for zombado, eu quero que você abra os seus olhos para as pessoas que te encorajam, para as pessoas que abrem a boca para dizer, graças a Deus que você está nesse caminho. Eu muitas vezes, eu fiquei triste aqui na nossa vizinhança, porque a gente teve muitas oposições aqui. Mas quando eu fico triste, eu lembro de todos os vizinhos que chegam e me trazem uma palavra de encorajamento. E que dizem, que bom pastor. Que bom que isso aqui é uma igreja. Porque se fosse um inferninho, ninguém ia aguentar aqui. Que bom que isso aqui é um lugar onde estão ensinando os jovens um caminho de vida. Eu lembro dessas palavras
Eu lembro desse vizinho querido que já não está mais. Eu lembro do outro vizinho que me para sempre. Eu lembro de outra rua também que vem aqui e fala. Vou lembrando, porque Deus, pode ser que tenham zombadores na sua vida, mas tem muita gente que te encoraja. Muita gente que te encoraja. Por falar em encorajamento, até pensando nisso aqui, sabe? Eu quero falar do trabalho dos nossos diáconos. Eu quero parabenizar os diáconos pelo trabalho deles, porque justamente eu estava pensando isso. Nessa semana eu estava aqui do lado, olhando a gente fazendo algumas coisas aqui. Eu comecei a olhar e comecei a ver a nossa calçada limpinha, nenhuma grama. Olhei na frente, sem nenhum tufo de sujeira. Eu digo assim, mas meu Deus do céu, que limpeza, que capricho essa igreja. E aí, engraçado, que se vê que outros vizinhos começaram a se inspirar. Começaram a cortar sua grama, começaram a fazer as coisas. Eu digo assim, que coisa linda. Porque falar em encorajamento, eu quero dar esse encorajamento aqui para os nossos diáconos. Parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns por aqueles que trabalham aqui dentro, que fazem com que esse lugar seja um lugar aprazível. E eu quero dizer para você, quando você enfrentar os zombadores, não esqueça que existe muita gente que te encoraja. Muita gente que fala o bem. Não permita que os zombadores aluguem sua mente. Não permita que os zombadores impeçam você de fazer as coisas que Deus colocou no seu coração para fazer. Não, isso nunca vai dar certo. Olha o que acontece com Neemias. Vamos ler ali. Eu até desmarquei, me empolguei aqui e desmarquei. Neemias capítulo 4. Olha o que eles fizeram. Isso não acontece só hoje. 4:1-3 diz assim: Sambalate ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro. Indignou-se e zombou dos judeus. Disse na presença de seus companheiros e dos oficiais do exército samaritano: o que esse punhado de judeus fracos pensa que está fazendo? Quem tu pensa que tu é? Fraquinho, atrevido. O que tu está tentando fazer? Imaginam que serão capazes de construir o muro em um só dia, porque ofereceram alguns sacrifícios? Eles pensam que porque estão orando, alguma coisa vai acontecer? Pensam que podem fazer algo com as pedras queimadas que tiraram de um monte de entulho? Sabe qual foi a resposta de Deus? 52 dias eles reconstruíram o muro. 52 dias calaram a boca dos zombadores. E eu quero te dizer, você que vive com fé no propósito de Deus, você também vai fechar a boca daqueles que ficam zombando. E talvez os zombadores vão ser seus companheiros de trabalho daqui a um tempo. Amém? Melhor forma de ganhar os zombadores é trabalhando. A melhor forma de vencer é trazer eles para a sua equipe. Eles davam risada, agora eles vão fazer parte da equipe. Eles vão fazer parte do time de Deus, assim como aconteceu comigo. Amém? Glória a Deus. Agora, a gente não encontra só os zombadores, a gente encontra também distrações no meio do caminho. O grande problema das distrações na nossa vida é que elas parecem inofensivas. Esse é o grande problema das distrações. Talvez seja a forma mais sutil que o inimigo tem de nos enredar. Porque a gente olha para aquilo e diz assim, isso aqui não é um problema. Isso não é um problema. Às vezes você está envolvido com amizades que não são amizades.
Você pensa que são amizades, mas não são amizades. Olha, não tem problema a gente ter relacionamento com todo tipo de pessoas. A Bíblia não diz que nós temos que andar só com pessoas purificadas, corretas. Não, nós temos que andar com os pecadores, porque nós somos pecadores também, redimidos pelo Senhor. Temos que andar com todo mundo, tá? Mas, presta bem atenção, às vezes nós estamos com o nosso coração aliançado com gente que não é nossa amiga. E eu vou te dizer quem é teu amigo. Amigo de verdade é a pessoa que se preocupa com o teu bem. Amigo de verdade é uma pessoa que te incentiva a perseguir o propósito de Deus na tua vida. Agora, uma pessoa que está constantemente te desencorajando, está constantemente criticando as tuas determinações de servir ao Senhor, tuas decisões, desprezando aquilo que você decidiu para a sua vida, não é teu amigo. Pessoas com as quais você conversa e sai desanimado. Pessoas com as quais você conversa e diz assim, não, nem quero mais, fica com nojo até dos irmãos, pelas coisas que você ouve. A pessoa torce diante de você a visão que você tem do seu trabalho, do seu empenho, das decisões que você tomou. Essa pessoa não é sua amiga. E nós temos que aprender. Tem muitas pessoas que perdem tempo, são distraídas por esse tipo de relacionamento. Relacionamentos que não contribuem, que não fazem a gente avançar. E amizades são assim. Porque em amizade, gente, a gente está vulnerável. A gente está aberto, não é? A gente vai, quando nós encontramos com um amigo para conversar, a gente vai de peito aberto. A gente ouve, a gente dá atenção, a gente considera importante o que eles têm para trazer para nós. Mas quando esse amigo não é amigo, nós estamos sendo infectados por alguém que diz que se preocupa com o nosso bem, mas está nos desencorajando, está ridicularizando, está desprezando algo que Deus está fazendo na nossa vida. Então cuidado. Aí você diz, pastor, então vou deixar de ser amigo. Não, você pode ser amigo dessa pessoa, mas você tem que saber com quem você está andando. Você tem que ver como você olha. Porque eu vejo pessoas que recebem às vezes uma palavra, recebem uma orientação, um conselho de Deus, e aí elas vão lá e aquela pessoa começa a torcer tudo na mente delas, e elas ficam perturbadas com as conversas, não conseguem, mas o fulano disse que isso aqui que ensinaram não é bem assim, e aí você começa a duvidar daquilo que você já acolheu no seu coração, que fez bem à sua vida, que está transformando, que está te levando para o bem. Aí você começa, sabe, aí parece que toda vez que você quer se levantar, esses relacionamentos te puxam de novo. Aí você tem uma conversa, aquelas conversinhas durante a semana, e aquela pessoa parece que te puxa de novo para trás. Você, em vez de... Então você tem que saber com quem você está andando. Você tem que tomar cuidado com a conversa fiada. A conversa fiada, ela enfraquece o meu propósito. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Vejam só, Neemias 6, do 1 ao 3. Diz assim, essa turma aqui, o Sambalate, o Tobias e o Gesem, eram terríveis. Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos descobriram que eu havia terminado de reconstruir o muro e que não restavam brechas, embora as portas ainda não tivessem sido colocadas em seus lugares. Então Sambalate e Gesem enviaram uma mensagem pedindo que eu me encontrasse com eles num dos povoados na planície de Ono. Vamos conversar aqui. Tem um encontrinho especial. E aí, sabendo que eles planejavam me fazer mal, respondi com a seguinte mensagem: estou envolvido com uma obra muito importante e não posso ir. Você pode dizer isso? Estou envolvido com uma obra muito importante. Você consegue dizer isso
Você tem convicção disso na sua vida, meu irmão? Que você está envolvido numa obra muito importante? Você está envolvido numa obra muito importante? Então, se nós estamos envolvidos numa obra muito importante, qualquer desvio é um perigo, é um problema. E Neemias sabia disso e já disse para eles: porque eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês? Sem propostas indecentes, nem chance, nem conversa, não há espaço para isso. Toda vez que você vê distrações, eu quero dizer, Deus vai te dar entendimento. Eu quero te dizer que Deus já está te dando entendimento de coisas que estão te distraindo, coisas que estão te enfraquecendo, que você pensa que são coisas boas, mas estão te distraindo. Deus é bom. Deus é bom. Para cada oposição, uma provisão. Amém? E quarto lugar, gente, e aqui eu encerro. Nós vemos que Neemias teve que enfrentar ameaças. Ameaças. Os inimigos de Neemias, os nossos inimigos, dizem que vão falar mal de nós. Dizem que vão nos difamar. Dizem que vão usar o seu poder para nos prejudicar. Dizem que vão fofocar. Dizem que vão fazer a nossa caveira para outras pessoas. Dizem que vão usar toda a sua influência para nos derrubar. Dizem que vão utilizar todos os poderes espirituais que estão à sua disposição para nos perturbar. Dizem, nos amaldiçoam. E quantas vezes somos amaldiçoados e ficamos com medo de maldição? Não fica com medo de maldição, meu irmão. Amém? Não fica com medo de maldição. Porque se Deus proferiu a bênção sobre a tua vida, não há ninguém que possa desfazer a bênção que Deus proclamou sobre a tua vida. E a bênção que nós temos é a bênção em Cristo Jesus. Nossas vidas foram abençoadas nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E ninguém pode fazer o que Deus faz, desfazer o que Deus faz. Então, vêm as ameaças. Nós ficamos com medo. Ai, mas o que vão fazer? O que vão preparar? As dificuldades nós enfrentamos, olhamos, ah, meu Deus, olha só, eu me propus a servir a Deus, olha as coisas que estão acontecendo para mim. Olha as coisas que estão vindo, a minha vida estava tão tranquila, agora quando eu me propus a andar conforme Deus, estão me acontecendo uma série de coisas, aí você começa a ficar, e aqui ó, as paranoias do diabo. Eu gostei muito que a Renata falou, o Senhor nos livra das paranoias. É mesmo, como a gente tem paranoia na cabeça. Começa as vozes. Olha, gente, vou dizer para vocês, no domingo eu preguei para vocês aqui, no domingo preguei, e no domingo à noite, eu me acordei às 3 da madrugada, com esse tipo de coisa assim, de ameaças na minha mente. Vai te acontecer tal coisa, vai te acontecer assim, tu vai passar por tal situação, coisas que não tinham nada a ver necessariamente com o que eu tinha pregado, mas tinham a ver com o nosso propósito, sabe? Coisas dentro da minha cabeça que eu percebi que era o diabo, sabe? Bombardeando, e isso acontece muito comumente com o cristão. A gente está aqui, sabe? O inimigo ele não pode nos tocar, mas ele começa a semear esse tipo de pensamentos. E aí a gente está lá dentro de casa, de noite acorda e começam aqueles pensamentos a serem bombardeados dentro da nossa alma. E vai acontecer isso, e tu vai ter tal problema, e tu não vai conseguir vencer. E aquelas paranoias começam a se multiplicar dentro da nossa mente. E se nós colocamos atenção nessas coisas, nós começamos a ficar enredados. E não só isso aconteceu. Quando eu me acordei de manhã, eu me acordei assim, ó, numa depressão, numa coisa assim, ó, numa tristeza inexplicável. É como se o meu ânimo foi lá embaixo. O que é isso, gente? É o inimigo, ele tenta
nos desestruturar. Mas eu discerni isso no meu coração, eu digo, não, eu sei, isso aqui é um ataque. Isso aqui é um ataque, mas vai passar. Porque quando nós somos ameaçados, nós podemos ter certeza que o Senhor vai lutar por nós. E eu fiquei tranquilo, eu fiquei aquela depressão que ninguém tira a depressão e a tristeza sai daqui, né? Eu tive paciência no meu coração, eu digo, não, eu sei que Deus vai me fortalecer, vai me fortalecer. Na terça-feira eu acordei novinho em folha, disposto, animado, com vontade de trabalhar para o Senhor e dar o meu melhor. Então pode ter certeza, para cada oposição, uma provisão. Não esquece disso, não esquece disso. Aconteceu qualquer problema, aconteceu qualquer situação, para cada oposição, uma provisão do Senhor para a tua vida. Fazemos parte do plano de Deus. Nós estamos totalmente envolvidos com Ele, e Ele está totalmente envolvido conosco. Porque primeiro Ele nos chamou, depois nós viemos, e Ele não nos solta. Ele está junto conosco. Então, propósito dentro da família, propósito onde você anda, propósito que Deus tem colocado na tua vida, que você tem entendido, siga firme. Siga firme, porque você vai ver a vitória na tua vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Deus vai te abençoar. Deus vai te dar sabedoria. Nós não podemos subestimar o inimigo, mas nós também não podemos supervalorizar.